Para dar uma ajuda a vocês aqui no esquenta, no happy hour que vai acontecer aqui, eu queria falar as empresas que estão aqui, tá? Eu mapeei aqui, peguei uma lista antes do evento começar. Senta aí, senta aqui. A gente tem aqui Hamper Vetex, Sherpa, Simpla, Convênia, Alura, Kaelon, Uplexis, Claudin, Ponto Hotel, Sempre Tecnologia, Eventus, Easy Carros, Fast Notas, Facilita Resolve, Nexto e Vindi. E tem uma galera lá fora também. Não sei se você sabe, mas a gente teve que colocar lá fora o pessoal que quis participar hoje também. Então, assim, parabéns para vocês. Vocês geraram aí uma expectativa legal na galera. Então, tem uma pessoa, o live tá lá também. Então, assim, tá aberto a perguntas. Fiquem à vontade, agora vocês têm um papo direto com eles. Acho que agora que é a hora que vocês podem ter o aprendizado de frente mesmo. Primeira pergunta. De novo, nosso amigo argentino aqui. Você falou o começo de pegar o telefone. Tem muitos livros de vendas que ainda são atuais, que são muito bons, que tem 30 anos, por exemplo. E muitos livros que tem. Aí a forma de você se contatar era pegar o telefone, fora ir e bater a porta. E hoje você tem o WhatsApp, tem o telefone, tem o e-mail, pode bloguear, pode... e às vezes o cara que é novo nisso briga um pouco. Eu ligo para o cara, vou interromper agora, você tem uma lista de prioridades, assim, novamente, pode ser que ligar seja mais invasivo, mas também é mais provável você obter algum tipo de resposta que enviando e-mail, ou sei lá. Oi, tá. Realmente, ligar você pode ser mais invasivo. O outbound ele é invasivo, você interrompe o cara, né? Tá dando para ouvir aí? Tá. Mas quando você liga, a pessoa está do outro lado, né? Quando você manda um e-mail, você tem que esperar ela responder. Para ela ignorar é a coisa mais fácil do mundo. E acho que nada substitui você conseguir ter uma resposta imediata daquilo que você está falando e você poder realmente ouvir e ler na voz, no tom de voz, se ele está interessado, se ele está do saco cheio, se ele não quer. Nossa, é um vendedor, se ele está nem um pouco receptivo a você. Então, sim, é muito menos eficiente, tem esse lado de ser um pouco invasivo, mas se você faz um bom trabalho de segmentar quem você está indo atrás, se você, cara, eu vou vender, eu tenho uma solução que ajuda muito em relação ao turnover, e eu vou falar com o call center, eu já sei que ele tem um problema de turnover. Então, se você faz isso de uma certa forma, com a abordagem bem feita e com a segmentação bem feita, a chance de você falar algo que interessa a pessoa aumenta muito. E acho que isso era uma das grandes dificuldades que eu tinha de fazer em outbound em marketing, aí era o outro lado, né? No inbound era muito mais fácil fazer em marketing, e em RH eu acho muito mais fácil fazer outbound. A gente penou com outbound lá na época da Rock e não deu resultado, cara. Porque era difícil, como é que você vai mapear uma grande empresa, que é o foco do outbound, que tem a necessidade de escrever artigo de blog. Se eu falar com um cara que vai deixar de ser grande se ele não escrever artigo de blog, não tem jeito. Mas eu consigo mapear quem está fazendo muita admissão, quem faz as coisas em papel, enfim, é mais fácil eu entender o interesse da audiência que eu quero falar. Mas eu priorizo, principalmente no outbound, telefone, faço um fluxo de cadência multitouch, tanto e-mail, quanto telefone, quanto rede social, é legal, mas o telefone converte muito mais, porque a pessoa está ali do outro lado e você consegue batalhar as objeções mais fácil e entender se ele tem interesse ou não. Pela maioria das empresas que eu já prestei consultoria, a gente implantou outbound com telefone, sempre funciona. Ainda funciona, ainda é a melhor forma. Se você ligar para alguém que tem realmente o problema que você resolve, de alguma forma, se você ligar para 100, 50 vão querer falar com você. Se você conseguir segmentar bem. Não é uma atividade fácil. Eu detesto fazer. Detesto, assim, nunca gostei. Eu acho, não sei se você gostava. Fiz. Se você é empreendedor, você deve ter feito isso no começo. Funciona. Você vai ligar, você vai segmentar e vai ligar. Eu recomendo continuar usando. No último SaaStr, a palestra sobre vendas que teve do Aaron Ross, mas com o pessoal, se não me engano, foi da Box, eles terminam falando assim, o killer app de vendas ainda é o telefone. Então, você vai ter que passar por isso. Você poder falar com ele assim, cara, eu te mandei um e-mail, você viu? Ele vai falar assim, nossa, de onde eu conheço esse cara? Assim. E aí te abre uma porta mais fácil. Temos uma pergunta aqui. Você dá uma esquentada, assim, de certa forma.
Quando você falou das questões das objeções, e agora eu queria saber dos dois aí, se vocês tiveram opiniões distintas, eu também queria ver o outro lado. Sobre as 4 portas de objeções. Você falou que durante o teu processo vocês também têm questão de demo, certo? E eu queria saber em que momento você encaixa essas portas, se antes ou depois da demo, que isso não ficou claro para mim e eu achei bem interessante, eu queria entender. O processo que eu desenhei na Sherpa, na conexão eu valido ali interesse, necessidade, basicamente, e da melhor forma possível a urgência, se ele realmente quer resolver aquele problema naquele momento. Passando para frente, a parte que eu acho que a demo impacta mais, a gente vem do mercado muito fechado em Minas, né? Minas é um mercado teste muito, muito forte. Na hora que você fala de vender alguma coisa em Minas, é quem tem, quanto custa, deixa eu ver, e tá caro, antes de você dar o preço. E eu prefiro falar de budget e falar de processo de compra mesmo, de autoridade, depois que eu já tenho certeza que eu fechei a porta do interesse ali. Então, a porta de valores, que estava mais aqui, eu faço depois da demo. Eu entendo o problema do cara, entendo o tamanho do problema, entendo se ele quer resolver. E o meu call to action ali no final da conexão é, cara, vamos bater um papo para a gente aprofundar nesse problema e entender como que a Sherpa resolve isso para você, para eu te mostrar na prática. Então eu faço meio que combinado uma descoberta com demo. No final da demo, eu volto, cara, e aí, isso faz sentido? Como que você enxerga isso dentro da sua empresa? Legal. Gostei, adorei, quero, vamos embora. Bacana, me conta, você já tem uma expectativa de investimento em torno disso, você já tem um budget separado, você já estava buscando resolver esse problema, aí depende se você foi atrás dele ou se ele veio atrás de você. Aí que eu falo de budget, porque eu já sei que a porta do interesse da necessidade está fechada e você vai ter uma chance de pegar um budget mais próximo da realidade, se ele realmente quiser abrir, entendeu? E faz sentido você mapear o processo de compra? Faz, mas depois que o cara também já falou que faria sentido dentro do contexto dele. Passei por todas? Acho que sim, né? Credibilidade, interesse, urgência, falei que é na conexão, e valores que eu deixo por último, porque eu acho que é um dado mais sensível, e ali ele vai estar mais aberto a ver, porque ali realmente faz sentido. Eu sempre peço para fazer a demo depois de fechar todas as portas, porque a demo tem um custo no seu processo de vendas. Querendo ou não, vai aumentar o tempo, vai aumentar, você tem que ou marcar uma outra reunião, ou ficar mais tempo no telefone, isso diminui sua produtividade. E para que você vai fazer uma demo para alguém que não tem urgência, não tem prioridade, não tem interesse ou não tem dinheiro? Então, é parte do vendedor, assim, só fazer a demo para quem já fechou essas portas. Então, sempre colocar depois. Sim. É uma forma de qualificar, sim. É uma forma de qualificar só mudando o sentido. Assim, você leva a pessoa até a porta e pergunta, você quer fugir por aqui? Ela fala assim, você quer fugir pela porta do dinheiro? Quero. Se ela não fugiu na porta do dinheiro enquanto você está fechando ela vai fugir na demo. Fala, não, mas está caro, né? Não vale a pena fazer antes, até para otimizar. Eu passo pelos planos. Se já está no site, eu entro. Os valores são esses. Sim. Às vezes. Dependendo, se for um produto mais caro, não. Mas quando o produto é mais barato, sim. Porque software você tem uma margem de negociação muito grande. Acaba que 80% dos deals que a gente vende, ele tem algum tipo de desconto. Mas eu falo assim, olha, cara, a gente está por volta de R$800, vamos supor. A gente pode negociar, posso mostrar uma demo, se você tiver interesse, a gente pode negociar. Mas, cara, já vou avisando, não vou jogar isso aqui por R$200. Então, de alguma forma, você vai aprender a passar pelo preço antes. Porque você não pode ter medo de passar pelo preço. Você vai ter que passar pelo preço. E às vezes, se você esconde o preço, o cara fica um pé atrás, fica um pouco atrás da orelha. E dependendo do perfil de lead, se você não tem tanta certeza do fit, às vezes é bom você jogar o preço. Não, cara, para você vai ser 500x e Y. Que aí você põe o pezinho na água e vê o congelado tá, né? E ele já sabe se ele corre ou não, e você tem uma qualificação mais clara dele também. Não tem muita receita de bolo, às vezes fala antes, mas o ideal é apresentar depois que você mostrou o valor. Acho que tem o melhor caso de preço é vendedor de Barça. Alguém já recebeu o vendedor de Barça, né? Que quem tem mais de 40 recebeu. Ele nunca falava o preço no início, ele fazia toda a venda. A mãe comprava, não, meu filho vai ser doutor, aí vinha o preço, Tudo bem, boa noite. Meu nome é Juliano, eu sou da Upilexis. Até já tive o prazer de falar com o Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Tá ótimo. Aproveitar e ter colocado toda aquela coisa em prática do não, né? Será que eu fiz isso direito, né? Fui instigando você a falar não, mas legal.
Parabéns aí pela fala de vocês. Na verdade, eu queria só tocar um tema até que está em alta lá na empresa, e eu sou gestor da área comercial e marketing, sobre a área de inteligência comercial, né? Então, como que vocês olham essa área, se vocês têm na equipe de vocês, como é feito essa passagem de bastão dos SDRs ali, a gente fala Hunters, área de desenvolvimento de vendas, o líder dessa área é um cara mais de BI ali, que entende dessa qualificação, e como que é feito essa passagem para a galera ali, para os closers ou para os executivos de vendas, como que vocês têm essa visão, assim, desse processo aí, que eu acho que está sendo, uma área super importante, está trazendo holofotes para essa área, e eu acho que os profissionais que se especializarem nisso, acho que o futuro, que é analytic, né, acho que é total analisar números, métricas, como ele falou, né, então, só falar, até compartilhar com o pessoal como que é a experiência de vocês nessa... O nome varia, mas assim, inteligência comercial da forma que tem sendo implantada, para mim, para quem vive de outbound, tem sido o maior game changer, assim. É o que vai te garantir mais produtividade, vai te garantir mais assertividade. Geralmente, o que a gente faz é que, só para dar uma explicação rápida, aquela metodologia do Aaron Ross, dispare 50 e-mails todo dia, começa a virar um problema quando você tem um mercado um pouco menor. O nosso mercado é bem menor que o mercado norte-americano. Com certeza é um mercado, para a maioria das empresas aqui, menor do que o da Salesforce opera. Então, assim, a gente vai disparar 50 e-mails por dia, você vai chegar numa hora que você não tem mais para quem disparar e-mail. Você vai rodar a lista inteira e ela vai acabar. Já aconteceu comigo. Demora 2 anos, sua produtividade vai lá embaixo, o seu outbound não funciona mais, baixa no seu fluxo de caixa. Inteligência comercial, como eu implemento, é a pessoa que monta a lista que o seu prospector vai prospectar, vai disparar os e-mails, vai fazer ligação, vai entrar em qualquer um dos fluxos de cadência. Uma vez aprovado, vai passar para o seu vendedor. Não, o prospector é o SDR. É que esse nome varia, cada um chama de uma coisa. Mas deixando um processo de 3 etapas. Tem que ser um cara muito analítico, ele tem que ter um acesso a uma base de dados de altíssima qualidade. Essa base de dados precisa ter um certo volume, e ele tem que enriquecer esses dados de alguma forma. Varia muito, é a parte mais difícil de um processo de outbound, é encontrar uma boa fonte dessas leads para inteligência comercial. Dando um exemplo da Simpla, vamos supor que a gente consiga mapear as 100 casas de show aqui, próximas aqui em São Paulo, né, as 100 maiores, a gente consegue mapear isso. A gente até testou a ferramenta para fazer isso. Funciona? É boa? Mas isso é um gargalo para mim. Assim, como que eu vou mapear casa de show? Como que eu vou mapear, sei lá, boate? Como é que eu vou mapear gente que faz eventos de forma recorrente? Se você vende uma solução igual a Vind, que tem vende para o CFO, vende para o pessoal do financeiro, você tem uma fonte de leads ali no LinkedIn. Cada empresa muda. O Lucas passou por isso também, que ele vendia para o varejo pequeno, médio e grande. Então, achar essa fonte de leads e conseguir qualificar ela com qualidade, para mim, é o maior gargalo de outbound. O resto está bem resolvido. Tem aqui o Ricardo da Hamper. Ricardo, acho que você pode compartilhar um pouco mais, né, sobre inteligência comercial. Por favor, vou pegar aqui, então, peraí. Boa noite. Fui forçado a falar, vou ficar em pé, que senão não vou ver. Vou aproveitar, fazer o jabá. Cumprimentar, Oscar. Tudo bem? Beleza? Eu concordo com o ponto do Predictable Revenue, não se aplica, assim como eu cheguei na metade, mas eu ouvi, e algumas vezes estou na mesma situação aqui, de ouvir todo tipo de pergunta, e é muito natural que todo mundo busque algo, tipo, mas que você recomenda no fim, inbound ou outbound, GPCT ou Bunt? E não é muito um ou outro, né? Você tem que entender o que faz sentido no teu negócio. Para muitos negócios, de fato, não vai se aplicar. A gente, enquanto Hamper, trabalha bastante baseado no processo de Predictable, bastante baseado no processo de Cold Mail. Para o nosso tipo de negócio funciona, e aí eu compactuo com o que você falou, temos um mercado grande, alguns ICPs que a gente encontra na ordem dos milhares, levaria alguns anos até esgotar, e a gente procura endereçar bastante empresas que têm essa característica.
Mas daí falando no aspecto das portas, da qualificação, muitas vezes bate um cara que o mercado total dele é 100 empresas. E a gente vai falar para ele, poxa, cara, você vai queimar 100 empresas mandando cold e-mail, na minha opinião, você tem que ter um BDR, algum cara high touch, processo de inteligência comercial, que vai mapear todos os influenciadores, os decisores dentro daquela conta, e você vai ter um processo de venda absolutamente diferente de um processo low touch. Você vai tentar dar escala para ele através de conteúdo, através de cold e-mail. Então, acho que talvez a grande deixa, dando um pitaco de quem está de fora aqui, é muito isso. Tem que tentar entender o que faz sentido para o teu negócio, o quanto vai parar em pé o custo de aquisição, dependendo do teu ticket da venda, você ter muitas etapas baseadas em pessoas, né? Um inteligência comercial, um prospectador, um qualificador, um closer, um customer success, o teu ticket, o que o teu cliente vai te trazer de receita não justifica aquela venda. Obrigado pelo convite. Valeu. Próxima pergunta aqui. Rodrigo da Convênia. Parabéns aí aos dois. A pergunta que eu vou fazer, talvez, para o Henrique seja um problema, porque ele é meu concorrente, então vamos ver aqui como é que ele vai falar. A gente está dando um passo lá na Convênia agora, que é exatamente a especialização. Então, antes o vendedor ele tocava o processo inteiro, e agora a gente, de fato, está dando um passo adicional aí de especializar. E aí uma discussão que ela é interminável diz respeito à remuneração dessa cadeia inteira. Então, eu queria entender aí do lado de vocês o que são boas práticas, o que vocês já viram funcionar, desde remunerar o cara de inteligência até o SDR e até o vendedor. Você fala de especialização mesmo de funções, não necessariamente de mercados de enterprise, small, de funções mesmo, né? Vejo uma discussão recorrente entre remuneração, por exemplo, de SDR. Será que o cara deve ganhar um variável em cima do deal ou ele deve ganhar em cima da atividade, que é algo que está no controle dele? A gente vê que costuma dar problema porque ele perde o controle. Se ele faz uma boa qualificação, levanta o cara e passa para o vendedor faz um trabalho ruim, né? Ele ferra o trabalho dos outros. Se a minha comissão está atrelada ao cara que vai vender lá na frente, eu não tenho controle do processo. E aí, eu acho que não tem também uma fórmula mágica. A forma como eu faço, eu coloco as duas variáveis. Eu coloco um pedaço que está totalmente no controle do cara, em que vai depender só da atividade dele. Olha, você tem que me entregar X dias no mês que você ganha isso. E aí você tem um bônus em cima das vendas que vierem dos seus clientes. Então, hoje eu estou pagando um comissionamento muito, muito agressivo, porque no momento que a gente está, a gente não olha para mais nada além de receita. No longo prazo eu quero ter algo mais de micropromoções, que você vai aumentando, mas vamos supor, meu vendedor hoje ganhou 80% de comissão do MRR. É bem agressivo. Quando eu comecei com o Outbound, eu cheguei para os vendedores e falei, olha, vocês vão receber leads qualificados, vai chegar a galera, o SDR vai te passar já um agendamento, e na média vão ser grandes contas, vão ser contas muito melhores do que as de inbound. Pode ser que demore mais, mas enfim, você tem interesse de trabalhar com esses caras? Tem. Então vamos fazer o seguinte, você ganha 80% de comissão, é muita coisa, né? Vou te pagar 60 e vou dar 20 para o SDR, beleza? Todo mundo concordou. Então eu dividi para não mexer no meu, né, no meu custo de aquisição, enfim. E foi tranquilo negociar isso internamente, mas é um cenário muito específico. O que eu vejo é o pessoal não tendo uma opinião muito formada. O pessoal vai e vem. Eu já vi muitas empresas que têm um modelo de só atividade, depois passa para o outro, depois volta para outra atividade, às vezes tem os dois. Eu vi muito problema na Rock, por exemplo, de um SDR que não conseguia evoluir com os deals dele e não necessariamente era um problema nele, sabe? Eu acho que era um problema, às vezes, no processo do vendedor que estava recebendo aquelas leads. Isso preocupa, mas o sentimento de time, acho que funcionava muito bem outbound isso, né? O sentimento de time, de um conseguir a vitória e todo mundo comemorar junto, todo mundo trabalhar junto em prol do mesmo objetivo, também é algo importante de se construir. Como é que era a experiência lá na Outbound em relação a isso? Lá a gente comissionava, era 20, 40, 40%, né, do valor total da comissão, 20% ia para o IC, 40% para o SDR, 40% para o vendedor. Um vendedor tinha 2 SDRs trabalhando para ele que tinha um IC, que alimentava os 2 SDRs. Na prática, todo plano de comissionamento que você fizer, ele vai incentivar algum tipo de comportamento e ele vai ter algum tipo de buraco. Infelizmente, ainda tem muita tentativa e erro nisso. Como regra, mais ou menos, quando eu olho por fora para montar uma coisa assim, quanto maior o deal, mais experiente deve ser o SDR e mais ele deve ser comissionado.
quanto menor for, mais ele vai ter que ter volume e ter uma participação menor passando para o vendedor. Achar esse número eu acho difícil mesmo, assim. Eu conheço poucas pessoas que acertaram isso de primeira. Vai depender de quantas leads você tem e do tamanho do seu mercado. Mas, no geral, eu sou 100% a favor de ter um comissionamento e um fixo ali que você não tenha brigas, assim, tipo, o SDR não pode ser considerado uma pessoa menor no seu processo, querendo ou não. Porque aí acabou, ele vira secretário e ele não tem interesse em trabalhar. Pode ser um fixo maior, pode ser uma coisa mais agressiva, você pode fazer nesses testes. Eu só recomendo, assim, para ter um time rodando bem, que os 3 meios saiam comemorando no final. Entrou um cliente. E para que um não tenha aquele incentivo de ficar passando porcaria para frente. Cara, se o seu inteligência comercial responde só pela lista, ele não responde, por exemplo, pelo número de respostas daquela lista, ele vai mandar uma lista vagabunda. Então, tem um pouco isso, tem que ter esse cuidado. Minha experiência é que mais deu certo, 20, 40, 40, tickets mais altos. Se você tem um ticket mais baixo, talvez você vai ter que rodar um pouco esses números até acertar, mas, no geral, eu penso dessa forma. Ajudou? Está em casa. Próxima pergunta aqui. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês dois trabalharam em empresas em situações diferentes da carreira de vocês, em que o produto ainda estava embrionário ou que estava entrando no mercado, era bastante recente. Quando você começa um processo novo de vendas e passa por toda essa fase de investigação de problema, é muito comum, se você não aprofunda e incorre num dos erros que o Jimmy apontou, que é você ser muito raso na qualificação, de você achar que teu produto não encontrou fit. E aí você dá um feedback errado para a tua área de produto, para a tua área de marketing. Isso retroalimenta um processo de desconfiança de que o produto tem fit. Eu vivi situações de antecipação de diagnóstico errado de fit e que depois se provou que era um diagnóstico errado, e situações em que o diagnóstico foi certo. E eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência, pegando um pouco o gancho do nosso amigo ali, que falou um pouquinho de Product Market Fit. É uma coisa que é bem sensível para a startup, e como a gente tem que vender o que a gente tem na mão, às vezes a gente chega numa situação em que tem vendedor dando desculpa, tipo, puta, não sei se é o fit do produto, o mercado não está certo. E às vezes a gente ainda parou no nível de investigação muito raso, e a gente não consegue ter uma clareza de que a gente tem que seguir ou parar ali e tentar um outro segmento ou abordar o produto de uma forma diferente. Quando você está criando um processo do zero, eu recomendo que você, o head de vendas, o vendedor experiente, valide esse processo. Foi o que eu fiz quando eu cheguei na Sherpa. Eu desenhei, conversei com os vendedores pra caramba e, cara, eu tenho que fazer isso girar. Eu tenho que validar o que eu estou pensando, se funciona ou não, para eu poder ajustar, regular todos os pontos que eu acho que preciso, para a coisa realmente sair do outro lado. E aí foi engraçado, porque eu cheguei, tinham 2 vendedores, e um era um pouco mais experiente, principalmente em inbound. E aí, tudo que eu cheguei tentando propor, ele falou, foi exatamente o que eu tentei fazer. Ele falava comigo, né, não funciona por causa disso, disso, daquilo, não funciona, não funciona, não funciona. Deu 3 meses, a outra vendedora, ganhando previsibilidade de resultado mês depois mês, e ele, que era um cara muito mais bem informado, não teve o mesmo desempenho. Depois de 3 meses ele falou, não, você tem razão, acho que eu tenho que descer do pedestal, desconstruir o que eu estou pensando, para começar a construir. Eu falei, não dava também, porque na hora de colher não dá para a gente começar a querer plantar. Mas esse ponto de validar com a mão na massa, eu achei muito importante passar por ele, e não assumir o que os outros, pelo menos, não acham que não funciona. Se o cara vai raso demais, você não vai conseguir tirar suas conclusões. Acho que, para mim, o desafio foi depois disso, realmente virar a chave, porque é a minha primeira posição de head, querendo ou não. Eu não estou virando, ainda estou virando em algumas coisas a chave de vendedor para gestor, né? Você tem que saber delegar muito mais. Você tem que realmente ser responsável pelo resultado dos outros indiretamente, o que é um desafio muito grande para quem vira gestor. E aí abandonar totalmente a frente de vendas e confiar os grandes deals para os outros vendedores num estágio que às vezes não está pronto ainda, é um desafio grande. Então é algo que eu sinto dificuldade hoje, da priorização do meu tempo entre ainda o que eu ponho a mão e o que eu deixo a galera tocar. Mas se você pôr a mão na massa, acho que é a melhor forma de você confirmar se aquele processo valida ou não, se a sua ideia está certa ou não. Pensando bem, assim, pelo que vocês dois falaram, vocês estão com essa ideia de early stage mesmo, né, daquele primeiro momento. Nesse primeiro momento, pela experiência que eu tive, eu não sou empreendedor, assim, trabalho com vendas mesmo,
Mas das empresas que eu já trabalhei em early stage, é muito a função do empreendedor fazer essas várias coisas, e ele é o único ali que tem essa capacidade, desde olhar o produto, até olhar vendas, até brigar com o sócio, até passar esse feedback. Tem uma certa questão, assim, o empreendedor ele tem não só um certo conhecimento, mas uma importância nesse primeiro momento, que essa função vai ter que passar por ele, que ele tem mais discernimento para fazer isso do que, às vezes, um vendedor ou alguém que está só preocupado. Na minha experiência, assim, como o Henrique começou no início na Rock, que eu peguei, né, eu fui o 5º funcionário, o Diego cuidava, e ele cuidou até chegar nos 100 primeiros clientes, eles quebravam o pau lá dentro, a gente raramente ficava sabendo, mas tinha briga de produto, briga de fit. Depois que passou um pouco, não chegou logo no Product Market Fit, mas depois que passou essa primeira fase, e venda já não era mais um processo exploratório, que geralmente tem que ser feito por ele, isso foi delegado para mim. Então, aí eu montei o time, né, saindo de 2 pessoas até chegar em 14. Que é mais ou menos uma história, aí chegou o Matt, que virou o VP, que é o caminho natural das empresas que estão crescendo. Tem os 3 etapas, cada uma você precisa de um tipo de perfil. No começo, você vai ter que dormir menos e vai ter que ser você mesmo, assim, junto com sócios, quebrando pau lá na frente. É a recomendação que eu faço nas empresas que eu vi dar certo. Acho que ajudou? No seu caso também, Lucas, você tem uma questão do dono do negócio, do CEO, às vezes, do dono da ideia vender, que esse cara vai ter uma paixão que qualquer vendedor que você botar depois não vai ter. Então você tem que contar com isso também, de ser orientado a dado e testar realmente sabendo que você está testando, não porque depois você vai cobrar um cara para fazer igual você faz, mas ninguém vai conseguir passar a mesma paixão, a mesma empolgação, a mesma confiança do que o dono da ideia e o CEO. Acho que muitas startups têm dificuldade nessa transição entre o cara que fundou, que está vendendo e vendendo bem, passar a bola e a coisa para de rodar. Entendeu? Isso é o que tem que estar em mente também. Pessoal, nós temos a última pergunta. Depois vocês podem explorar eles lá fora no happy hour. Se puder falar onde você trabalha também. Meu nome é Alan, eu trabalho na Uplexis também, sou executivo na Uplexis. Voltando um pouquinho dentro do pipeline, né, dentro de toda aquela linha de nutrição, SQL, MQL, eu vejo uma dificuldade muito grande. Você tem um contato com o cliente ali até a parte de proposta. Diário, ele te liga, você liga, ele atende, ele está sempre ali. Você já cercou, fechou aquelas 4 portas, né, possíveis para ele não escapar, e quando você manda a proposta, que ele fez o demo, que ele vai entender, que ele teve o figure out de quanto que ele vai pagar, como é que vai funcionar, você não consegue mais falar com esse cara. O cara some, você liga, ele tem 30 reuniões por dia, você manda um e-mail, já adotei discurso nas apresentações de falar, olha, se você não quiser, eu não quero, a amizade vai continuar a mesma, a gente vai tomar cerveja, vai continuar tudo a mesma coisa. Mas a grande dificuldade, pelo menos que eu tenho, é depois de manter o contato com esse cara depois de novo, depois da proposta. Queria saber qual que é a dica, se vocês também têm essa... Eu acho que todo mundo tem esse problema, cara. Porque naquele momento que você já entregou a proposta, você entregou todo o valor que você tinha para entregar. Ele já sabe tudo sobre o seu processo, seu produto, seu preço e pronto. Você não tem, agora está na mão dele o poder. E você engajar o cara durante esse momento é complicado. Principalmente na venda de enterprise, que tem um ciclo longo e tem uma série de influenciadores, uma série de etapas que você tem que passar, né? Uma série de áreas, talvez, que o processo tem que passar. Tem que insistir, é um primeiro ponto. Você tem que insistir no cara, sempre com um follow-up, com um argumento de preferência, com realmente um motivo para contatar ele, não só, e aí, você viu minha proposta? E acho que, geralmente, esse é um sintoma de que você não fechou tão bem uma porta. Quando você faz o fechamento de porta muito disciplinado e realmente traquejo em cima disso, né? Você mitiga muito esse risco, você reduz muito o risco do cara não voltar, porque se ele tem necessidade, se ele quer, se cabe no bolso, se ele tem um problema que está doendo, não tem por que não resolver. Geralmente é um sintoma que tem alguma coisa solta, tem alguma fresta e alguma porta entreaberta. E aí é ser mais incisivo. Nada impede de você confirmar uma mesma porta, faz a mesma pergunta durante o call, de formas diferentes 2 ou 3 vezes. Confirma 3 vezes a mesma coisa, para ter certeza que aquele cara está falando a coisa certa. Geralmente é um sintoma de porta aberta. Por experiência também, pelo que eu passei, é um sintoma de uma porta aberta, e provavelmente vai ser difícil você descobrir qual, porque já passou, e provavelmente é algo que você não sabe que está no seu processo deveria estar.
Por exemplo, uma das coisas que eu descobri em deals um pouco mais enterprise é que tinha uma porta do processo de decisão. Tá, eu te entregando essa proposta, o que acontece? Como que você vai decidir isso? Você tem que passar pelo seu diretor? Em quanto tempo? Quanto você consegue me dar uma resposta? O que pode acontecer disso dar errado? Então, assim, a porta do processo em deals enterprise, você tem que passar por ela quando você estiver negociando. Se você tem um ticket um pouco maior, você vai ter que perguntar isso. É sinal de que alguma coisa não foi falada antes. E, geralmente, se for um vendedor meu fazendo isso, geralmente é alguma coisa que ele tem medo de perguntar e ele não perguntou. Então, assim, cara, quem vai decidir isso? É você? Ou você está só levando o orçamento para o seu chefe? Posso participar da reunião com o seu chefe? Não, não posso. Cara, posso te ajudar a vender meu produto? Você gostou do meu produto? Você vai defender ele? Você perguntar isso honestamente ajuda muito. Você vai saber apresentar, vender ideia. Cara, você vai ficar com vergonha de falar comigo se não vender? Alguma dessas coisas pode acontecer. Infelizmente, é muito, 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 muito comum. Cara, se você pegar o treinamento do David Sandler, que é de 1920, não, exagerei, mas 1970, ele já fala sobre isso, que o prospect sai empolgado de uma reunião, ele te adora, ele te ama, ele vai precisar de 2 semanas para decidir e ele nunca mais volta. Isso está em treinamento de vendas desde antigamente. Também. E compras e jurídico. Jurídico, então, fodeu. Agora, uma dica boa é nunca manda a proposta por e-mail só. Você apresenta a proposta e marca o próximo passo. Apresentando a proposta, você tem a oportunidade de fechar as portas de novo. É o melhor timing, cara. Faz sentido realmente? Depois que ele vê a proposta na mão, ele vai te confirmar se o valor faz sentido no bolso dele, enfim, se ele tem interesse naquilo, se ele quer. E o que eu gosto de fazer na venda de enterprise é sai do outro lado da mesa, puxa uma cadeira e senta do lado do cara. E aí, você gostou? Se tivesse na sua mão, a gente estaria seguindo em frente, então? Estaria. Legal. Como que a gente faz para fazer isso acontecer do seu lado? Eu vou brigar aqui dentro o que você precisar para a gente fazer isso acontecer. Mas e aí? O que você precisa? Como que eu te apoio para você vender isso internamente? Você acha que essa apresentação, do jeito que está, você consegue realmente sair do outro lado? E se surgirem dúvidas que ele vai ter e você não vai saber responder? Você não prefere estar comigo do seu lado? Já aconteceu o caso de eu estar conversando com o gerente de marketing e quem ia bater o martelo era o diretor comercial. E a coisa se alongou por meses. O diretor comercial vaidoso, queria ganhar a negociação, travou o negócio. E o gerente de marketing desesperado, precisando, na época, no plano na Rock. O que acontecia do cara me ligar do nada, Henrique, acabei de sair de uma reunião aqui com o fulano, a gente abordou o tema, ele está meio de bom humor hoje, acho que é um bom dia de você fazer um follow-up. Não fala que eu te avisei. Ou seja, você conquista o influenciador primeiro. Você tem que ter certeza se aquele cara, principalmente se for o cara que tem a dor, que imagino que deve ser a sua persona, conquista ele primeiro, faz essa primeira venda, entende como que você apoia ele para fazer a venda interna. É a sua melhor chance de sucesso. Eu vou te dar meu cartão. Eu te ligo. As últimas 2 vendas enterprise que eu fechei, que eu tinha esse problema, e me ajudou muito, logo quando o Henrique veio para a Sherpa, ele estava em São Paulo, era um feriado, a gente sentou, a gente ficou umas 2 horas falando por Skype. Eu peguei os 2 dias que eu tinha, que eu ia apresentar a proposta no outro dia, eu passei com ele. Falei, cara, perguntei isso. O que eu faço na apresentação amanhã? Ele viu, você esqueceu isso, você tem que fazer essa pergunta, você tem que ir por aqui. Passa com alguém que esteja de fora, antes de fazer essa apresentação, e ver onde a pessoa pode escapar. Me ajudou muito, a gente fechou aqueles 2 deals, assim, eu devo uma cerveja para ele até hoje, assim, mas assim, funcionou bem. Tem erro, você vai ter que descobrir aonde. Foi mal, Dante. Uma salva de palmas para ele.